de Jesus. Amém? Só para memorizar, diga assim, Jael. Irmãos, a gente já ouviu aqui duas boas mensagens e eu quero trazer uma palavra de reflexão sobre chamada missionária, até porque a gente está num congresso de missão, e congresso de missão acontece de tudo de bom, acontece batismo com o Espírito Santo, cura, bênção de propósito por meio de oferta, muita coisa boa acontece. E uma das coisas que acontece no trabalho de missão é sempre um incentivo vindo da parte de Deus para a nossa vida, para a gente continuar fazendo o trabalho que Deus nos chamou. Se olhar para todos nós aqui, nós somos diferentes, tem uns mais bonitos, uns mais desabonitados um pouco, uns mais bem vestidos, mas isso para Deus não tem diferença nenhuma. Deus não quer saber a sua altura, a cor do cabelo, se tem a barba bonita igual o pastor Rafael. Deus quer saber se você está disponível para a chamada que Ele tem na sua vida. Eu tenho observado nesses 31 anos de ministério que Deus me confiou, que Deus tem trazido lá do lugar que chamamos de anonimato. Uma palavra que é usada às vezes até como jargão de pregador, mas eu não quero ser irresponsável e usar um jargão para falar sobre anonimato. Mas eu tenho observado que Deus está pegando pessoas que ninguém nem conhece, pessoas que ninguém nunca viu, e Deus está trazendo e está apresentando para o seu povo, para que a obra de Deus seja feita. Eu estava estudando sobre essa mulher da Bíblia chamada Jael. Primeiro, só existe duas mulheres na Bíblia chamadas de bendita. Primeira é a mãe do Salvador. O anjo disse para Maria: bendita és tu entre as mulheres. A segunda mulher da Bíblia chamada de bendita é essa mulher chamada Jael, que lemos sobre a vida dela aqui nessa noite. Mas quem era Jael? Jael era esposa de um homem chamado Ebé. Eles eram uma espécie de beduínos. Eles não tinham residência fixa. O marido dessa mulher era da descendência de Moisés, que era sogro, ou seja, de Jetro, que era sogro de Moisés. E ele, por ser um beduíno, não ter uma morada certa, armava sua tenda no lugar, armava em outro, e de repente ele vem lá da região onde ele morava, e ele arma a sua tenda nas terras de Canaã, na época em que os juízes eram levantados por Deus para julgar Israel. Só a título de informação, o período dos juízes foi um período de 1390, ou seja, um período de 360 anos. Começou no ano 1390 e terminou no ano 1030. E esse episódio de Jael aconteceu na época da quarta juíza de Israel, chamada Débora, que a gente conhece ela como a profetisa das palmeiras. Agora, onde é que Jael entra nessa história? Irmãos, primeiro eu preciso dizer a você que Deus não trabalha com exclusividade apenas com uma pessoa. Deus trabalha com o preto, com o branco, com o rico, com o pobre, com o feio, com o bonito. Deus trabalha com todas as classes sociais de pessoas. Eu costumo dizer que Deus é especialista em montar equipes. E nos dias de Débora, Deus montou uma equipe para desmanchar um projeto do diabo. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Quando nós entendemos que fazemos parte de uma equipe levantada por Deus, nós começamos a entender que nós seremos usados por Deus para determinadas funções da sua obra. Deus montou a equipe. Primeiro, Deus levanta Débora, porque Deus não trabalha sem uma liderança. Esse negócio da gente querer pregar ou cantar sem ter um pastor, sem ter uma liderança, gente, não funciona. Não funciona, até porque nós precisamos estarmos ligados e congregarmos. Eu não consigo ser crente só em casa. Eu quero ser crente em casa, mas quero sentir o calor da irmandade na igreja, essa comunhão, esse negócio de andar, de marchar, de levantar a mão, de chorar, de nos alimentar da palavra de Deus. Isso é no culto. Deus levanta Débora. E Débora é levantada por Deus na época que Israel estava vivendo uma grande crise de opressão. Por quê? Porque na época
havia um rei em Canaã, naquela região chamado Jabim. Esse rei chamado Jabim, a Bíblia diz que fazia 20 anos que ele oprimia de forma violenta a nação de Israel. E vocês sabem que quando tem um líder corrupto, um líder que governa com mão de ferro, daí o pastor Silas, que conhece alguns países que trabalham com a ditadura, quem sofre é o povo. Nos tempos de Jabim, o povo de Israel estava debaixo de um jugo terrível. Mas a Bíblia diz que eles oraram, clamaram a Deus, e Deus ouviu a oração deles e começou a mandar resposta. Primeira resposta de Deus: Débora se levanta como juíza. Segunda resposta de Deus: Deus traz uma promessa para Débora e diz: Débora, eu quero que você mande chamar um moço chamado Baraque. Baraque é da tribo de Naftali, e eu quero que ele vença Jabim, o seu exército, para que o meu nome seja glorificado. Agora parece uma coisa simples, só ali vencer, mas não era simples. Primeiro, Jabim tinha um capitão chamado Sísera, que o camarada era estrategista de guerra, fazia 20 anos que ele vencia as guerras, porque ele tinha habilidades. Segundo, somente o exército de Jabim tinha 900 carros de ferro. Ninguém na época, na região, eu pesquisei, tinha carro de ferro, a não ser o exército de Jabim. Para vocês terem uma ideia, o carro de ferro era puxado por 2 cavalos. Sobre o carro de ferro, havia 2 soldados, um com uma flecha, chamado de arqueiro, e o outro com a lança. Quando esse exército de 20 mil cavalos saiu para a batalha, a primeira coisa que eles faziam, os cavalos saíam pisando nas pessoas. Quando as pessoas, os soldados inimigos escapavam do pisar dos cavalos, o texto diz que o arqueiro disparava a sua flecha. Se o camarada conseguisse escapar do pisar do cavalo, do atirar da flecha do arqueiro, havia uma terceira opção. Havia a lança do lançador de lança. Se o camarada escapasse dessas 3 alternativas, eles pegavam os carros de ferro e jogavam acima do povo. Era 20 anos de conquista, 20 anos de opressão, até Deus levantar uma equipe. Você não entendeu? 20 anos de opressão, porque ainda não tinha uma equipe de Deus levantada na terra. Eu vou dizer uma coisa para quem é obreiro, para quem é pastor, para quem é líder. O diabo pode fazer o que quiser, até Deus levantar uma equipe e colocar no lugar estratégico. Débora manda chamar Baraque. Baraque chega. Primeiro, Baraque nunca foi capitão de exército, nunca foi um homem de guerra. E Deus tem essa especialidade. Eu não entendo como é que Deus gosta de pegar gente incapacitada. Eu já vi Deus levantar o obreiro que nem se vestir sabe, anda com a gravata assim. Às vezes anda que nem eu, blazer amarela, calça preta. Não tem às vezes uma boa etiqueta. Mas Deus tem levantado tanta gente com esse tipo de coisa. Você já viu? Eu já trabalhei com um obreiro que às vezes chegava com o rosto até sujo de farinha, porque tinha comido um peixinho com café e farofa, mas vinha para o culto lá no interior. Mas quando chegava no culto, a graça de Deus estava viva sobre ele. Irmãos, é diferente quando alguém faz parte da equipe de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui muito forte. É muito fácil identificar um membro da equipe de Deus na igreja. Membro da equipe de Deus não gosta de contenda. Membro da equipe de Deus é amigo daquele irmão que precisa da sua amizade. Membro da equipe de Deus foge, mas foge de confusão. Membro da equipe de Deus está sempre ativo na obra de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que ele faça. Baraque chega e Débora diz para ele: Baraque, eu recebi uma revelação de Deus. E Deus disse, olha aqui a revelação. Deus disse assim: eu vou entregar nas suas mãos Sísera, capitão do exército de Jabim. Vou entregar o rei Jabim e os 900 carros de ferro. Deus disse: agora tem um segredo. Irmãos, olha aqui, ó. Deus não trabalha de forma desorganizada.
Não. Se o camarada dirigir uma obra e pensar que vai fazer as coisas de forma aleatória, sem um planejamento, não funciona, porque Deus é rigorosamente estrategista e planejador. É melhor esperar o tempo da ordem para executar o plano do que se apressar e passar na frente de Deus. Espera. Lembra daquela história de 2 soldados que chegaram assim e disseram para o rei: deixa a gente levar a notícia. Teve um que correu na frente do outro, pegou uns atalhos, chegou lá, o rei disse: o que é que tem para me dizer? Ele disse: eu nem sei. Porque saiu de forma aleatória. O Baraque recebe a mensagem de Débora. Débora disse: olha aqui, ó. Você vai pegar 10.000 homens das tribos de Naftali e da tribo de Zebulon. Havia 12 tribos em Israel. Deus disse: eu não quero das outras 10, eu quero só dessas 2. Estratégia de guerra da parte de Deus. Deus faz escolha que a gente não pode intervir. Não fique com ciúme quando Deus levantar alguém que talvez você não esperava que Deus levantasse. Não briga com Deus por causa disso, não, que Deus tem umas escolhas que talvez nós não escolheríamos. Eu preguei esse dia uma mensagem e eu disse que a graça de Jesus faz escolha que talvez nós não faríamos. 10.000 homens da tribo de Naftali e Zebulon. Ok, Baraque está lá desenhando o mapa. O que é para fazer mais, Débora? Vocês vão subir a um monte chamado Monte Tabor. Esse Monte Tabor só aparece 3 vezes na Bíblia. Inclusive ele é aquele monte da transfiguração que Jesus transfigurou. Deus mandou ele subir no monte com esses 10.000 homens e ficar lá. Para que Deus mandou ele subir no monte? Deus não explicou. Deus disse: suba o monte. Quando Baraque recebe a ordem, faz o desenho da estratégia de guerra, ele olhou para Débora e disse: Débora, tem um detalhe. Eu vou da forma que Deus está mandando, mas tem um detalhe: eu só vou se você for. Eu já vi pregador chamar Baraque de frouxo. Baraque era frouxo. Não era não, irmãos. Você sabe por que Baraque chamou Débora? Baraque podia ter até cara de bobo, mas não era bobo coisa nenhuma. Ele sabia que com Débora estava a palavra. O que é que uma mulher ia fazer numa guerra? A mulher nem de espada sabia lutar. Mas ele sabia que na guerra estaria uma profetisa. A palavra, eu vou profetizar que aonde tem a palavra tem livramento. Aonde tem a palavra tem milagre. Aonde tem a palavra tem resposta de Deus. Você está entendendo por que Baraque queria Débora na guerra? Porque ela tinha a palavra. Ela era a profetisa de Deus levantada para aquele momento. Ela falou: tudo bem, eu vou, Baraque, mas tem um detalhe. Deus está me dizendo que a honra dessa batalha não é sua. Baraque, não tem problema não. Quem vai ser honrado é ele. Ele pode honrar quem ele quiser, mas você vai para a guerra porque você tem a palavra. Eles foram para o Monte Tabor. Eu dei uma estudada sobre o Monte Tabor. Pastor Cílio, no dia que eu fui em Israel, eu quero ir nesse monte. O Monte Tabor fica a 520 metros acima do nível do mar, a 17 quilômetros do lago da Galileia. Eles subiram esse monte. Na frente desse monte passa um riacho. Quem sabe o que é um riacho? A Bíblia chama de riacho ou de ribeiro, chamado Ribeiro de Quizon. Deus não mandou Baraque fazer outra coisa a não ser subir o monte e ficar lá, porque o resto era com Deus. Você está entendendo a revelação da palavra? Faça a sua parte, porque aquilo que foi impossível, quem vai fazer é Deus. Pastor, qual é a minha parte? Servir a Jesus, fazer a obra, adorar Jesus, viver para Ele. Essa é a sua parte. Andar em obediência, em santidade, em temor. Essa é a nossa parte. Aquilo que vier a sua mão para fazer, faze conforme as suas forças, é o que a Bíblia diz. Baraque sobe ao Monte Tabor, Débora sobe junto, os 10.000 homens da tribo de Naftali e Zebulon também sobem. Quando eles chegam no monte, a Bíblia diz no capítulo 4 de Juízes, versículo 12: e anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o Monte Tabor. Monte, pastor Emiliano, é lugar de destaque. É lugar em que todos veem que você está lá em cima.
Císera não sabia nem quem era Baraque na fila do pão. Quando ele subiu ao Monte Tabor, está num lugar alto de destaque, disseram para ele, para Císera: tem um moço chamado Baraque, que está em cima do Monte Tabor, e uns homens com ele, tem uma mulher lá. Císera não contou conversa, pegou os seus 20 mil carros de guerra, pegou os seus soldados, e sabe para onde ele foi? Para frente do Monte Tabor, e colocar os pés dentro do ribeiro de Quizon. Baraque fez a parte dele, obedeceu. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é para quem está andando fazendo a obra de Deus. Você pode até passar luta, ter dificuldade, mas se você está andando na obediência, na direção de Deus, vai ter vitória, vai ter solução de problemas, por mais difícil que seja, porque Deus colocou você na posição que Ele quer que você esteja. Vocês pensam que Baraque não temeu quando ele olhou de cima do monte e falou: poxa vida, está vindo Císera com os 20 mil homens? Claro que ele temeu. Isso aqui é a estrutura. Lembra de Elias, que desafiou os profetas de Baal, os profetas de Jezabel, e correu depois com medo de Jezabel? Ele temeu. Não estava errado temer. Querer ser humano como qualquer um. Mas tem um detalhe: quem tinha colocado ele lá no Monte Tabor tinha sido Deus. Levante a mão quem quer que Deus destaque você e honre. Se prepare, porque vai ter perseguição, inveja e afronta. Se Deus começar a honrar você, vai ter esses ataques do adversário. Mas não se preocupe não, que o Deus da honra vai cuidar de você na hora da honra. Eu vou entregar uma revelação aqui bem quentinha do céu. Tem gente que consegue se manter fiel a Deus e firme na hora da prova. Na hora da honra não consegue. Na hora da honra não vem mais para o culto, porque o Flamengo vai jogar com o São Paulo. Na hora da honra deixa de dizimar. Na hora da honra o pastor não pode mais contar com ele. Cuidado, que o Deus que honra pode permitir que o inimigo desonre. Estava pastoreando uma igreja uma vez, interior do interior, uma prova. O irmão chegou e disse: meu pastor, eu sei que o senhor é um homem de oração. Ele tem para andar de joelho, vivia só da obra, acordava no altar e dormia no altar. Ele disse: pastor, eu fiz um voto com Deus, se o senhor orar e vender a casa, eu trago o dízimo. Pastor, o senhor é interesseiro? Não, era a necessidade da igreja, que a gente pagava aluguel, e só Jesus sabe como a gente estava. Eu conversei direto com Jesus em oração. Jesus, o homem tem que vender a casa. E cantora, mas ele vendeu ligeiro. Naqueles 3 dias ali, 4 dias, ele vendeu a casa. Aí, cidade pequena, vocês sabem. Ei, fulano vendeu a casa. Todo mundo sabe. A irmã de blusa rosa, se fosse uma cidade pequenininha, igual Novo Oriente. Se passar com essa blusa, hoje passar amanhã, alguém vai dizer a mesma blusa. Todo mundo se conhece. Aí eu fiquei esperando, não vou dar o nome não, porque está gravando. Fiquei esperando o irmão, ele era obreiro, viu? Eu disse que ele vai trazer o dízimo, deve trazer hoje. Porque a nossa igreja tinha culto 7 dias por semana. Aí primeiro culto ele não veio, e ele não perdia culto. Eu disse: deve ter ido viajar para receber o dinheiro. Segundo culto, fotógrafo, o cara não pisou nem na porta. Terceiro, quarto, desapareceu. Eu nunca recebi esse dízimo. Depois de muito tempo ele disse: o pastor se esqueceu, vou para o culto. Cheguei, abracei ele, nem toquei no assunto, que tem hora que a gente tem que controlar as suas emoções. A vontade foi grande. Deus dizer: cadê o dízimo? Mas escandalizar, quem concorda comigo? Baraque está lá em cima do monte, dizendo: e agora? Agora o que a gente vai fazer? Débora, eu estou aqui dando uma ajeitada na mensagem para você entender. Conjecturando. Débora, e agora? Calma, Baraque. Foi Deus que mandou a gente subir aqui. Deus mandou você subir e eu estou aqui com vocês. Calma. Deus vai fazer alguma coisa. Irmãos, o texto diz no capítulo 5, quando Débora e Baraque ficaram à guerra.
Débora era um tipo de líder que não fazia as coisas só. A Bíblia diz no capítulo 5 aqui de Juízes, que ela e Baraque escreveram um cântico juntos ao Senhor. Olha aqui o texto, o cântico de Débora e Baraque. Não era aquele líder que pensava só nele, não. Não, aqui a gente trabalha em parceria. E quando eles estão cantando o cântico, Débora disse no capítulo 5, versículo 22. Então os cascos dos cavalos se despedaçaram pelo o galopar dos seus valentes. 20.000 carros de ferro puxados por 2 cavalos. Quantos cavalos dá? 40.000. Já precisa trazer Sheldon para interpretar. 40.000 cavalos. Você sabe o que a Bíblia diz quando eles cantaram o canto? Tem outros versos aqui na frente. Diz que Deus veio pisando sobre os montes. O tempo escureceu. Não tinha sinal de chuva. Começou a trovejar e gotejar. E o ribeiro de Quizon, que estava seco, começou a borbulhar água. E os cavalos começaram a se quebrar os cascos e a morrer no ribeiro de Quizon. Olha a estratégia de Deus. Enfrente o monte Tabor, porque Deus manda a natureza. A natureza é uma espada de Deus na terra quando Deus quer usar. A natureza é um instrumento de Deus para abençoar e também para punir quando Ele quer punir. Os cavalos começaram a se quebrar os cascos e a morrer, mas eles ainda têm cara da lã. Alguém pode abrir aí no Salmo 46, 9? Eles também têm o cara da flecha, ou seja, da flecha, depois da lança. Eles ainda têm o carro de fogo. Salmo 46, 9. Ó, vá. Segure. Vamos numerar. Primeiro, ele faz o que? Quebra. Pronto, vá. E depois... Irmãos, parece que é escudo. Os caras da festa. Assim, Deus quebrando lá no meio do riacho. Isso é coisa que só consegue crer quem entende a Bíblia pelo lado espiritual e quem acredita em revelação da palavra. Mas eles têm a lança. Foi pedaço de lança para tudo que é lugar lá no Ribeiro de Quizon. Mas eles têm um carro. O carro não tem nada de eletricidade nem combustão. Os carros de ferro pegaram fogo. Não me pergunto como, mas a Bíblia diz que Deus queima os carros no fogo. E quando Deus quer fazer, Deus faz e fica feito. Quando o Baraque viu aquele negócio de Deus acontecendo lá embaixo, ele desceu do monte ligeiro, todo encorajado. Irmãos, tem gente que só fica corajoso quando Deus começa a operar, mas é normal. Eu vou profetizar que Deus vai agir tanto, que Deus vai fazer tanto, que Deus vai aumentar a sua coragem, a sua disposição para a obra. Você vai ver milagre de Deus daqueles que você nunca viu na sua vida. Quem crê que Deus faz isso? Pastor Rafael, não se estranhe se começar a se converter umas pessoas diferentes na sua igreja. É Deus trazendo, Deus fazendo, Deus agindo, Deus tratando. Baraque desce, e os homens que estão com ele. Porque quando você lidera na direção de Deus, quem está liderado por você, ele acompanha. Se você ora, quem está contigo vai orar com você. Se você faz qualquer coisa na obra, quem está contigo vai fazer com você. Desceram com Baraque. Débora desapareceu. Não precisava mais de Débora não, que a palavra já tinha falado. Baraque vai descer e vai procurar Císera, porque Jabim já tinha morrido ao fio da espada. Faltava o Císera. Deus tinha dito assim, eu vou encerrar já. Deus tinha dito assim, vou entregar Jabim, os carros, os cavaleiros, e vou entregar Císera. Císera era a raiz de todo o mal que precisava ser eliminado. O mal pode ser. Deus deixa a corda esticar.
Mas só que papai está no controle. Vocês estão pensando que Deus não está no controle da terra? A Bíblia diz que Deus pega todas as águas dos oceanos na concha da palma das suas mãos. Sabe quem é Deus? O Deus que chama os bilhões de estrelas, cada uma pelo nome. E no livro de Jó, a Bíblia diz que elas se apresentam uma a uma diante de Deus. O Deus que se assenta sobre o globo terrestre, diz em Isaías 21, e a nuvem é a poeira dos seus pés. Eu estou falando da grandeza desse Deus. Enquanto tem alguém zombando, lembra do carnaval de 2021 que fizeram um boneco de Jesus apanhando e apanhou? Aí no ano que vem Deus disse, tá bom, vocês fizeram isso, foi uma afronta, não vai pisar ninguém na Marquês de Sapucaí, porque eu vou mostrar quem eu sou na terra. Vocês estão pensando que Deus não está no controle? Vai chegar a hora que a espada vai descer na terra. Do céu vai ser executado. Adore, adore, porque o Deus que você serve está no controle. Adore, porque Deus está no controle. Adore, porque Deus está no controle. Ou se converte, ou se muda ou morre. Adore, 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 adore. Escute, eu quero concluir essa mensagem trazendo uma explicação para quem está debaixo de uma promessa de Deus e não está vendo ela se cumprir. Deus disse para Baraque que entregar Císera nas suas mãos, mas Císera fugiu. É aquele tipo de bênção que Deus diz que vai lhe dar e daqui a pouco some. Deus, o Senhor disse que me deu um esposo, a irmã, o Senhor me deu, e agora a sirigaita tomou. Deus, o Senhor mandou eu abrir essa empresa e agora eu estou todo endividado, perdi os clientes e o Senhor disse que eu abrisse. Sabe como é que eu fui dirigir o meu primeiro campo integrado pela igreja? Sabe o que é que Deus fez? Eu fui num culto como esse, Deus usou uma profeta e disse para mim, jovem, você quer fazer um negócio. E eu estou nesse negócio. E aquela irmã, se ela dissesse que o cara ia morrer, podia comprar o caixão. Deus usava ela. Ela disse, tu quer fazer um negócio e eu estou nesse negócio. Sabe qual era o negócio que eu queria fazer? Eu queria montar uma empresa de vender rede lá no Nordeste. Porque eu trabalhava, eu era solteiro, jovem. Vendi uma bicicleta que eu tinha, era um negócio que eu queria fazer. Juntei um dinheiro e comprei um bocado de rede no tempo do RV. Vendi do dia para noite. Piado para receber no mês que vem. Porque Deus disse que estava no negócio. No mês que vem eu quero receber, não deu nem para comprar os pins da rede. O RV não tinha valor, subia. Foi antes de R$1. Eu fiquei frustrado. Como assim, Deus? Eu disse que eu ia montar essa empresa e fiquei só com os pins da rede. Mas foi nesse momento de indecisão e de incerteza. Sem bicicleta, sem o dinheiro que estava guardando e sem rede e sem empresa. E o pastor daquela igreja disse, Reinaldo, você quer ficar aqui me ajudando na construção dessa empresa, dessa igreja? Eu estava tão desesperado, claro que Deus usa nosso desespero pela misericórdia. Eu disse, quero, pastor. Ele disse, não tem salário não, é de graça. Quem vai pagar é papai. Tem que tá bom, estou disposto a tudo. Trabalhei 1 ano naquela igreja construindo mais o pastor. Lá onde eu conheci hoje, que a minha esposa faz 28 anos, vai fazer 28, está com 27 e poucos.
Eu olhava para ela lá, me apaixonei de cara, mas não podia nem chamar para namorar, que não podia pagar um sorvete. Pastor, o senhor está contando isso para quê? Para dizer a você que Deus trabalha no meio das crises, quando Ele dá direção. Eu estou contando essa história para você saber que aquilo que está dando errado, Deus vai mudar a rota. E eu gosto de Deus. Como é o nome do irmão? Esqueci. Deus, rapaz, que nome difícil. Tem sobrenome? Pronto. Deus fez uma coisa tão grande. Quando terminou um ano da construção, eu voltei para a minha cidade. Desempregado, liso, apaixonado. Não tinha nem telefone para falar com ela. E ela nem tem mais, a menina nem sabia que eu era apaixonado. O problema era problema um atrás um do outro. Aí quando eu cheguei na cidade, chegou um novo pastor e Deus me deu graça diante dos olhos dele. Tudo que ele ia fazer me chamava. Aí quando foi um deles, disse para mim: eu estou querendo mudar um obreiro de um lugar para outro, preciso de um pastor, mas tem que ser assalariado para botar integrado, para botar em tal lugar. Eu fiquei procurando no meio do ministério, tinha uma fila grande, eu não tinha capacidade, era solteiro. Aí ele olhou para mim e disse: eu vou ligar para a diretoria da igreja em São Paulo, se lhe assalariar, você vai para tal lugar? Eu digo: eu? Para lá, para aquele lugar onde eu tenho o amor da minha vida? Eu pensando comigo: vou, pastor. Ele disse: pois fica orando que eu vou ligar para São Paulo. Irmãos, pense como eu orei. Chegou para mim, me chamou na igreja e disse: eu tenho uma notícia para você. Eu digo: o que foi? Você arruma suas coisas aqui, assalariaram você, mas você tem que ir para o exterior. Você vai tirar o passaporte? Eu digo: eu tiro quando? Quer que eu tire quando? Onde é que tira? Aí assinei um termo que eu ia para o exterior se precisasse. Fui para aquela igreja e noivei, casei e trabalhei um monte de tempo assalariado na obra. Depois Deus nos deu uma direção. Eu estou contando isso para você porque aquilo que está na direção de Deus, que aparentemente está dando errado, vai começar a dar certo. Sabe por quê? Porque Deus tem o controle. Você vai entender, eu vou até fechar para encerrar. Sai Císera fugindo e Baraque sem saber para onde ele fugiu. A pior coisa do mundo é você resolver um problema sem saber por onde começar. Né, pastor Ciro? Puxa, onde é que Baraque achasse? Císera, capitão do exército, camarada esperto, acostumado a se esconder em montanhas. Mas Deus tinha dito, e quando Deus diz, está dito. Quando Deus fala, está falado, é caso encerrado. Sabe o que é que acontece? Císera vem em direção à tenda de Jael, porque o esposo de Jael era amigo dele. Primeiro, ele não podia entrar na tenda de uma mulher, era contra os princípios dos queneus. Mas ele vai e Jael, numa direção de Deus, porque estava na equipe de Deus, a anônima, que ninguém conhecia, está dentro de um projeto de Deus. Irmãos, quando Deus começa a usar, Deus começa a usar pessoas que estão sendo tão úteis que às vezes pensa que não estão sendo, e daqui a pouco Deus começa a usar para fazer algo aqui e ali na obra. Daqui a pouco papai levanta para o nome dele ser glorificado. Quer um conselho, irmã, que canta desafinado? Continue cantando, cante por cima do hino. Pastor, eu não sei pregar, faça que nem eu quando comecei. Pregava dentro do carro, do banheiro, dentro de casa. Pregue para o espelho, profetize, rode, pule. Mas estuda a Bíblia, viu? Jael chega para Císera. Olha o risco que essa mulher está correndo. Vai ter algumas revelações aqui para encerrar. Ela está numa posição de risco. Ela está diante do general do exército de Jabim, um cara extremamente cruel e perigoso. Ela se adianta. Ela sabia que não podia receber ele na tenda dela. Mas quando Deus dá uma direção, Deus não dá direção para ninguém fazer nada errado, não. Pecado, não. Eu estou falando de estratégia de guerra de Deus.
ela humildemente disse que ela sabia que o cara era amigo do marido dela. Disse: meu senhor, está precisando de alguma coisa? Entra aqui na tenda. Ele analisou, ele era estrategista de guerra. Ele disse: ninguém vai me achar aqui, que o povo sabe que homem não entra em tenda de mulheres. Ele nem sabia que estava caindo na palma da mão de Deus. Deus estava trazendo ele para pagar a dívida. Deus estava trazendo ele para cumprir a promessa sobre Débora, sobre Baraque e sobre o seu povo. Ele disse para ela: eu quero um pouco de água, eu quero que você me cubra aqui, para eu descansar um pouco, eu estou cansado. Mas não disse para ninguém não. A mulher foi estrategista mais ainda. Ela disse: eu vou lhe dar um leitinho gelado, leite de cabra, que dá sono. O camarada, pastor Ameliano, dormiu na hora. Chega, roncava. Alguém ronca aqui? Não. Tem uns obreiros aí, quando a gente viaja junto, que tem que ficar num quarto só, é uma luta, viu? Porque o roncado é grande. Ei, dormiu. Agora olha aqui. Eu quero dizer para algumas mulheres, isso aqui é para as mulheres, vai incluir a senhora também, irmã. Quem é mulher de Deus aqui, levanta a mão. Pronto, pode baixar. As mulheres de Deus que estão aqui, que estão envolvidas no serviço de Deus, que às vezes fazem cansadas, às vezes tem uma criança pequena que tem que cuidar, mas tem o serviço de Deus, você vem, você sabe conciliar, você consegue fazer a obra de Deus e cuidar dos seus filhos, da sua casa, do seu esposo, e algumas mulheres ainda trabalham fora para ajudar no sustento. É com você que eu tenho uma palavra profética para liberar nessa noite aqui. Isso não é uma outra coisa que está acontecendo, a não ser Deus treinando você. Mulher de Deus, Deus está lhe treinando. Deus está treinando você, porque vai chegar a hora que Deus tem algo para você fazer, e já foi falado aqui o que é para você fazer. Deus não vai transferir para outro, não. Eu sei que nós não somos insubstituíveis. Deus não tem pessoas prediletas, mas tem pessoas que Deus tem chamado exclusiva. Quando Císera está dormindo, a Bíblia diz que Jael, sabe o que é que significa a palavra Jael? O nome Jael significa cabra dos montes. Eu fui pesquisar o que é que uma cabra de um monte faz. A cabra dos montes, elas têm em Marrocos. Pastor Cílio já foi em Marrocos? Existem umas cabras nos montes em Marrocos. Depois vocês assistem o vídeo. Elas conseguem se equilibrar lá na rocha. Elas só dormem em serra. Ninguém consegue se equilibrar aonde uma cabra montesa consegue se equilibrar. Ela consegue criar os cabritinhos em cima do monte, porque ela ensina eles se equilibrar lá nas montanhas. Outros chacais que tentam se aproximar para pegar elas e os filhotes caem e morrem, mas elas conseguem se equilibrar nos montes. Jael vai pegar um martelo e uma estaca da cerca. Enquanto o marido saía para negociar, que ele era negociador, era empresário, ela ficava fazendo tendas. O marido depois de vender. Fazer tenda empregava força e equilíbrio. As madeiras que eram colocadas, as estacas nas tendas, eram de uma madeira pesada para ter sustentabilidade. Ela agora está correndo um risco maior, mas não se preocupe, quando você correr risco pela obra, Deus cuida de você. Esses dias uma irmã vinha do círculo de oração, cheia de Deus cantando: eu quero trabalhar para meu Senhor, um copo assim na cabeça, vinha pingando óleo, e ela veio apressada, porque Deus revelou para ela que tinha o líder da facção ia matar um rapaz naquele caminho que ela ia passar. Ela já chegou gritando, disse: ei, nem toque, que papai disse que não é para matar ninguém hoje. O cara começou logo a tremer. Isso é a autoridade de Deus. Foi um risco ela falar isso? Foi. Mas a autoridade de Deus estava acima do risco. Ela, com muito cuidado, pastor Silas, tira a estaca da cerca, da tenda, desculpa. E ela vai pegar aquela estaca pesada. O cara está dormindo. Se ele acorda, se aqueles caras que vivem em guerra,
qualquer coisa. Mas ela se dispôs a correr o risco, porque ela sabia da história, da opressão que esse homem causava com Israel. Ela usou as suas habilidades que ela estava acostumada a fazer o serviço nas tendas. Ela pega, grava sobre o camarada que está dormindo e ainda bate de martelo na cabeça dele, na madeira para entrar na cabeça dele. Ou seja, ela eliminou um mal que precisava ser eliminado. Pastor, quer dizer que eu tenho que sair por aí matando gente? Não, meu irmão. Não tem nada a ver. Entenda pelo lado espiritual. Deus vai levantar você para eliminar algum mal que precisa ser eliminado. Tem coisa, vá ficando em pé com permissão do pastor. Tem coisa que é você que Deus vai usar. Tem coisas que é você que Deus vai usar. Deus cumpriu todos os detalhes que tinha falado para Débora através de uma palavra profética. Eu quero só conscientizar você que está aqui que você não está brincando de religião. O seu nome está escrito no céu, no livro da vida. Gente, a nossa alegria não é porque nós somos pregadores, somos uns obreiros ou temos um carro. Isso é só a coisa para a gente administrar. A nossa maior alegria é você saber que Jesus está com você. Quando alguém me pergunta, pastor Silas, qual é a maior prova que eu dou para alguém que o céu é real, eu digo logo, batismo com o Espírito Santo. Eu fico doente quando eu vejo um pregador neopentecostal ou tradicional pregando que Jesus não batiza com o Espírito Santo. Ah, vontade de ligar e dar uma brigada, porque a gente se controla. Irmãos, o Espírito de Deus vai batizar enquanto a igreja estiver na terra. Tem meninice, tem uns que se amostra, tem, mas tem graça de Deus para derramar sobre as pessoas.